quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, é uma bússola para nós em 2018. O Senhor tem uma mensagem ao seu coração e ela não vai ser transmitida por completo nessa noite, porque certamente o Espírito Santo vai usar outras ocasiões e outros pregadores e até mesmo a sua própria palavra falando diretamente a você. Mas eu tenho uma convicção em meu espírito de que Deus está nos chamando a todos aqui para levantar os nossos olhos. Diga comigo: levanta os teus olhos e vê. Não, diga como um crente que está vivo e que está com expectativas em Deus: levanta os teus olhos e vê. Ficou um pouco melhor, mas sem a expressão que eu quero. Quem sabe se você falar isso para a pessoa que está ao seu lado, olhando nos olhos dela, fique mais vivo e mais forte. Diga para esse irmão que está ao seu lado: levanta os teus olhos e vê. Amém. Nós vamos tentar entender o que significa isso. E eu quero começar lendo esse texto, vai ser a nossa base nessa noite aqui. Gênesis capítulo 13, do 14 ao 17. Experiência do nosso pai na fé, Abraão. Todos nós descendemos espiritualmente de Abraão. E nesse momento especial da sua vida, Deus lhe dá essa palavra. Está escrito assim, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: levanta os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Amém? Confere aí na sua Bíblia. E eu vou te dar um conselho: marque esse texto aí. Marque, deixe algo marcando esse texto, até mesmo a caneta, se você tem esse hábito, porque o Espírito Santo quer que você mergulhe muito além daquilo que eu vou transmitir aqui nesses próximos minutos. Abraão, que aqui ainda é Abrão, Deus não tinha mudado seu nome, ele já estava caminhando com Deus há algum tempo. Esse homem já havia deixado a velha vida, se a gente pode dizer assim. Um dia o Senhor se manifestou a ele lá na Caldeia. Ele disse: olha, você vive no meio da idolatria. A Bíblia diz que ele era filho de um fazedor de ídolos. Deus se revelou a Abrão. E Deus disse: sai da tua terra, deixa para trás os teus parentes, a tua família, e vai para uma terra distante que eu vou mostrar. E ele fez, num gesto de fé, de confiança, provavelmente impactado pela presença de um Deus que ele não conhecia até então. Esse homem deu o passo que tinha que dar, deixou a velha vida e se aventurou com Deus. Ele não sabia o que iria acontecer. Naquele momento Deus lhe prometeu dar uma descendência, ainda que ele fosse velho, mas não falou como aconteceria. E num gesto de fé, Abraão saiu e foi na direção da terra que Deus estava lhe orientando. Mas com o passar do tempo, e às vezes a gente perde a noção do tempo lendo a Bíblia, ele percebeu que andar com Deus não significa necessariamente que todas as coisas aconteçam de acordo com aquilo que a gente programa. E ele descobriu, acho que como todos nós aqui já descobrimos, que a vida cristã, que a jornada da fé, ela nos desafia com desilusões, com dificuldades, que não é o fato de nós estarmos andando na direção de Deus que nós não enfrentaremos problemas. Abraão não demorou para descobrir isso. Ele, logo que chegou na terra da promessa, ele encontrou a terra vivendo um tempo de fome, de escassez,
Que contraste, não é? Deus lhe promete uma terra, uma descendência, uma abundância, e ele chega na terra e a terra está em crise, vivendo fome. E ele teve que descer ao Egito, e no Egito ele teve problemas também. No Egito ele conheceu seus próprios limites, seu medo, quase perde a esposa por medo. Bem, eu não vou gastar tempo aqui, quem conhece a história sabe do que eu estou falando. E por fim, um pouco antes desse texto que nós lemos, ele teve uma decepção, porque o seu amado sobrinho, quase um filho, chamado Ló, se separou dele. Ló foi o único da parentela de Abraão que ele levou consigo, certamente porque amava demais. Talvez Ló fosse a salvaguarda, como Deus não havia prometido para ele um filho natural ainda, prometeu depois. Quem sabe ele pensasse, bem, se Deus me disse que me dará a minha descendência, então eu preciso me prover de alguém que possa fazer o papel de meu filho. Eu estou sugerindo, ele leva Ló consigo. Mas depois de algum tempo, existe litígio entre eles e Ló se separa. É exatamente aqui que Deus o visita. O texto que nós lemos diz que o Senhor veio a Abraão depois que Ló se separou dele. Então, o que eu quero dizer é que Abraão já tinha descoberto que andar com Deus não significa ver tudo correndo às mil maravilhas. Eu acho que nenhum de nós aqui está enganado a esse respeito. Todos nós já fomos confrontados com as decepções, com as dificuldades, com os nossos próprios limites. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria absoluta, já se decepcionou. Eu já me decepcionei comigo mesmo. Eu já me decepcionei com os outros. Eu já fiz projetos, eu já imaginei certas situações debaixo de uma bênção de Deus e aquilo não prosperou. E quando nós vamos enfrentando tudo isso, e além de tudo isso, o tempo, diga comigo, tempo. O tempo é um grande desafio. Porque o tempo usa as circunstâncias para matar os nossos sonhos. O tempo usa as circunstâncias para abaixar o nosso olhar, para nos provar por A mais B que nós somos igual a todo mundo, que a nossa vida é comum, que nós precisamos nos acomodar a uma espécie de sobrevivência na fé, porque afinal de contas, grandes coisas, coisas extraordinárias não vão acontecer, pelo menos através de nós não vão acontecer. O tempo é expert em fazer isso. E eu desconfio que nesse momento Abraão estava vivendo uma dificuldade, vivendo um risco, o de se acomodar, preste atenção, o de se acomodar a uma vida comum na presença de Deus. Eu acho que muitos de nós aqui, se não todos nós, estamos de uma forma ou de outra sendo tentados a nos acomodar a uma vida comum, mesmo que seja na presença de Deus. Porque o tempo passou, e aqui eu falo especialmente para aqueles que já servem ao Senhor há alguns anos, quem sabe há muitos anos como eu, o tempo passou, e algumas das coisas que você projetou, ou algumas das coisas que você sentiu Deus plantando em seu coração como sonho, não aconteceram. É possível que aqui no último dia do ano de 2017 haja corações marcados pela decepção, pela necessidade, decepção, como eu disse, consigo mesmo. Eu achei que eu era mais firme, eu achei que eu era mais forte, eu achei que eu era mais capaz, mas eu não consegui. Eu tentei certas coisas, até buscando a glória de Deus, e não edifiquei. Então, eu sou comum. Quem sabe outras pessoas lhe decepcionaram. No reino de Deus, pessoas nos decepcionam. Quem já descobriu que é assim? E tudo isso, meus amados, tende a achatar o nosso horizonte.
O tempo e as crises, eles vão tentando nos provar a todo momento que nós não fomos feitos para o extraordinário. E tem uma coisa que apavora o meu coração. Uma possibilidade que apavora o meu coração, seja como indivíduo, homem de Deus, que tem um relacionamento com Deus e uma missão a cumprir, a minha própria vida, seja como pastor dessa igreja. Sabe o que me apavora? A possibilidade de que nós sejamos um povo comum. Nós não fomos chamados para ser um povo comum. Nós fomos chamados por Deus para manifestar o reino de Deus na terra. Isso é mais do que uma frase forte, é a verdade da palavra de Deus. E se nós nos tornarmos gente comum, uma igreja comum, um povo que frequenta reuniões, que assiste cultos, às vezes que faz cultos, mas nada além do natural, nós certamente estaremos nos desviando do propósito para o qual Deus nos tirou da velha vida. Eu penso que Abraão, nesse momento aqui, ele corria esse risco de se acomodar, de não estando mais na casa dos seus pais, na terra dos seus pais, olhar para as dificuldades à sua volta e dizer, bem, aqui eu estou, mas nada de muito sobrenatural aconteceu. Então, vou buscar um lugar onde eu possa sobreviver e manter a minha fé no Deus que eu conheci. E aí vem o Senhor. Vem o Senhor como vem nessa noite, falar com Ele, falar conosco. E a palavra de Deus para Abraão, nesse momento, que talvez ele não percebesse, mas era decisivo para o seu futuro e para o futuro de uma multidão incontável, que ele nem conhecia. A palavra do Senhor para Abraão é: levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Você precisa fazer um esforço para enxergar além daquilo que você está enxergando agora em relação à sua própria vida e aquilo que eu quero fazer através de você. Levanta os seus olhos. Porque Deus não nos chamou para uma vida pequena. Eu quero dizer isso para você que às vezes nasceu numa família pobre, que quem sabe não teve grandes oportunidades, não é, de se preparar. Para você que se sente até mesmo culpado pelos pecados que se repetem, ainda que você tenha feito algum esforço. Independente do seu currículo, da sua história, do seu pedigree, eu posso afirmar com toda certeza que o Senhor não salvou você para uma vida pequena. Ele não queria apenas livrar você da perdição. Ele tem planos maiores a seu respeito. Ele tem planos maiores a meu respeito, a respeito dessa comunidade, dessa igreja. E por isso, em seu amor, em sua graça, Ele vem iluminar o nosso caminho. Nesse final de 2017, Deus está nos dizendo: ei, levantem os olhos de vocês. Vocês precisam enxergar além do que estão enxergando agora. E eu preciso ter graça para tentar lhe mostrar o que significa levantar os seus olhos. Levantar os nossos olhos, irmãos, é deixar para trás, prestem atenção, deixar para trás todos os argumentos que nós temos para viver uma vida medíocre, deixar para trás os argumentos da mediocridade. Me chama a atenção o fato de que a Bíblia conta que o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os teus olhos. Há uma conexão entre o que Deus está dizendo e o que emocionalmente Abraão está vivendo. Não foi fácil, certamente, para Abraão ver o seu sobrinho, quase filho, virar as costas e buscar uma vida que não colocava Deus como centro, como prioridade. Foi uma cisão, foi uma separação. E você sabe que as crises, os problemas, as decepções tendem a nos colocar naquela condição de gente cabisbaixa.
de gente desanimada. E é por isso que Deus vem e diz: levanta os teus olhos. Não fique olhando para aquilo que corrobora para que você seja um qualquer. Eu preciso que você volte a ouvir a minha voz. Sabe, quais são os argumentos que ficam muitas vezes ecoando em nossa alma para que nós nos acomodemos? Não. Eu já acreditei um dia que eu seria um pai de multidões, mas eu abri uma célula aqui, outra ali, eu levantei um grupo de discípulos, mas a maioria deles já se foi, já abandonou tudo. Eu não sirvo para isso. Pastor, o tempo passou. Eu já sirvo a Deus há 10, 15 anos, nada de extraordinário ocorreu na minha vida. Eu não quero mais ficar me iludindo, então deixe-me acomodar aqui a essa situação básica. Eu sou um crente, fique tranquilo. Você vai me ver aqui nos cultos da igreja, ok, eu posso manter a minha célula ali, da melhor maneira possível, mas sem grandes perspectivas. Quais são os argumentos da mediocridade no seu coração? Você já tentou muitas vezes e não deu certo? Você falhou em consolidar pessoas amadas? Você não conseguiu segurar no reino de Deus gente por quem você pagou um preço? E Satanás, ou quem sabe a sua própria alma, estão usando isso para dizer: está vendo? Não adianta investir. Sua família não veio. Seu casamento não é uma expressão da glória de Deus. Apesar de que você tenha feito todos os cursos que a igreja fornece, todos os encontros, você foi. Sabe, irmãos, às vezes os fatos vão tecendo uma teia à nossa volta, tentando nos convencer de que a realidade é mais poderosa do que a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que não existe nada mais poderoso do que aquilo que Deus diz. Não existe nada mais poderoso do que aquilo que Deus diz, desde que haja alguém que diga sim na terra, que diga amém, que se comprometa, que agarre aquela palavra e que não solte aquela palavra, aconteça o que acontecer. É isso que Deus está nos falando nessa noite, independente de tudo que já aconteceu e que parece prova cabal de que você é uma pessoa qualquer, comum, pequena. Levanta os teus olhos. Faça o exercício de enxergar não pelas circunstâncias. E aqui está o nosso grande desafio: enxergar além das circunstâncias. Esquecer as coisas que nos prendem é um segredo. Quantas vezes nós temos aqui citado as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: esquecendo-me do que para trás fica. Ninguém, absolutamente ninguém consegue prosperar e ter uma vida extraordinária. Eu estou falando disso nessa noite. Levantar os seus olhos é crer que você pode ter uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária para a glória de Deus, mas crer de todo o seu coração. Mas ninguém consegue viver nesse nível se não aprender a esquecer. Eu cito sempre aqui a história de José. José, que tinha sonhos plantados por Deus em seu coração desde a sua meninice, mas que enfrentou problema após problema, e o tempo passando, e parece que tudo piorava, porque José nunca abandonou seus sonhos, nunca aceitou ser um homem comum, apesar de que as circunstâncias o colocassem como um homem comum. É que esse servo de Deus tinha no seu coração uma determinação que todos nós precisamos ter. Era a determinação de não ficar preso a nenhum argumento da sua história que se sobrepujasse
as promessas de Deus. Será que algum fato que tenha acontecido com você é mais poderoso do que o que Deus fala? A Bíblia conta em Gênesis 41, versículos 50 a 52, José já estava no Egito e havia sofrido todas as espécies de injustiça. Parecia, naturalmente falando, que a cada dia ele estava mais distante dos sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Mas a Bíblia conta no versículo 50, antes de chegar a fome no Egito, nasceram 2 filhos a José. No 51 diz assim: José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer. Repita comigo essa frase: Deus me fez esquecer. Repita mais uma vez: Deus me fez esquecer. José colocou o nome desse menino Manassés porque dizia: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. O sentido é de todos os meus sofrimentos e de toda a casa do meu pai, aquilo que eu perdi. Deus me fez esquecer essas coisas. No 52, ao segundo filho chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu quero profetizar, a sua vida foi levantada para isso. Deus quer te fazer próspero. Próspero na terra da sua aflição. E entenda prosperidade no sentido mais santo e espiritual do mundo, porque prosperidade é manifestar o reino de Deus através da sua vida, da sua família, das coisas que você faz nessa terra. E se a sua história parece conspirar para que você seja um homem qualquer, esqueça a sua história, esqueça os seus fracassos, esqueça os seus pecados, esqueça os que lhe decepcionaram e levante os seus olhos para enxergar o que Deus nunca deixou de sustentar no mundo espiritual. Levantar os olhos é não basear o nosso futuro nos limites do nosso presente, irmãos. Quando o Senhor fala a Abraão no capítulo 13, ele diz: levanta os teus olhos e olha desde onde estás. Onde é que você está agora? Em que condição você está? Eu digo pessoalmente, eu digo como um profissional, eu digo como marido, como esposa. Onde você está na sua vida? Como um ministro, como um líder na casa de Deus, onde você está? É possível que a maioria diga: meu pastor, eu estou muito aquém do que eu gostaria. Pois Deus lhe diz nessa noite: desde onde você está, levante os seus olhos. Abraão estava velho, sua mulher continuava estéril. Ele não tinha conquistado promessa alguma até então. Como eu falei, nesse momento, ele nem sequer a promessa de um filho particular, pessoal, natural, ele tinha. E Deus havia falado para ele no começo: eu te darei uma descendência. Quem sabe ele projetasse isso de uma forma assim simbólica, não é? Na figura do seu sobrinho. Portanto, até aqui, nenhum fato da sua história apontava assim para o sobrenatural. Depois ele teria certos argumentos. No dia que nasceu Isaac, de um homem velho, de uma mulher estéril, um milagre veio, não é, autenticar que tudo aquilo era de Deus. Mas aqui no capítulo 13, Abraão é apenas um homem que havia dado os seus primeiros passos e encontrado as suas primeiras dificuldades. E aí o Senhor lhe diz: desde onde você está, projete-se da sua vida natural, da sua vida comum. Projete-se para o sobrenatural. Meus irmãos, se nós não aprendermos a da nossa humanidade enxergar o que Deus pode fazer através de nós vamos nos misturar com a multidão. Nós vamos ser só mais um no meio dos 7 bilhões que já estão enchendo, entupindo essa terra. É
por isso que Deus está pedindo que desde o lugar onde você está, onde você mora, numa casa simples, que nem sua é, desde esse lugar, levante os seus olhos. Que emprego você tem? Ah, pastor, não é bem um emprego, é um subemprego, eu ganho muito mal. Desde esse lugar, levante os seus olhos. Onde é que você está no seu ministério? Pastor, eu estou tentando segurar uma célula. Multiplicar nunca consegui. Pois bem, Deus está dizendo, desde esse lugar onde você está, levante os seus olhos. Não permita que o seu presente seja o limite para o seu futuro. Levante os seus olhos, enxergue além de você. Quando Deus faz esse tipo de desafio a um ser humano, Deus não está brincando com a gente. Ele está nos chamando para essa aventura que se chama vida de fé. E na verdade, se nós queremos agradar a Deus, eu acredito que a maioria dos que estão aqui, se não todos, tem um propósito sincero no coração de agradar a Deus, porque amam ao Senhor. É o seu caso? Eu quero agradar a Deus. Tudo que eu faço tentando agradar a Deus. Ontem eu estava orando aqui. Aliás, nosso tempo de jejum foi de uma visitação do Senhor maravilhosa. Particularmente, há alguns anos eu não participava de um jejum onde Deus me visitou tão fortemente. Uma parte dessa igreja estava dispersa, nem conectada ao fato de que estávamos buscando a Deus em jejum aqui. Mas ok, desde esse lugar de dispersão, se é o teu caso, levante seus olhos, você tem que sair daí. Você tem que enxergar aquilo que Deus quer fazer. Porque no dia em que você enxergar o que Deus quer fazer, que você acreditar no que Deus quer fazer, e que você der passos na direção do que Deus quer fazer, a sua vida sai dessa condição pequena e a sua vida se torna uma expressão poderosa do reino de Deus na terra. Quando Deus desafia alguém a desprezar o seu presente, por exemplo, em Lucas capítulo 5, Jesus tinha entrado no barco de um pescador chamado Cefas, Pedro. E nos versículos 4 a 6 diz assim: quando acabou Jesus de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa é a minha realidade. Eu estou aqui cansado, eu já tentei. Quantas vezes nós voltamos a esse texto que é conhecido como o milagre da pesca maravilhosa? Os argumentos naturais eram um bloqueio, mas Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, levante os seus olhos. Eu não estou perguntando sobre o seu presente, eu não estou perguntando sobre como foi a sua última noite, eu não estou perguntando sobre os seus fracassos, eu estou lhe dizendo para lançar a rede. Levanta os seus olhos. E esse homem aqui reage com fé. Ele poderia discutir com Jesus, ele poderia provar para Jesus por A mais B que não adiantava fazer mais nada. Mas desde o lugar onde ele estava, ele se decidiu, ele respondeu: mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Diga aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus quer fazer coisas desse tipo na sua vida. Deus está te pedindo para levantar os seus olhos, para tirar os seus olhos daquilo que é circunstancial e natural, e para acreditar que Ele é poderoso para fazer mais ainda do que nós podemos imaginar. Levantar os olhos é fazer a opção por uma vida plena em Deus. Eu percebendo aqui, olhando para vocês, vendo que uma boa parte da igreja está aqui, eu identifico pessoas profundamente mergulhadas no seu relacionamento com o Senhor. Algumas dessas pessoas eu conheço, eu vejo a sua busca, o seu crescimento e o seu avanço. Eu vejo a paixão nos seus olhos. Mas eu também vejo pessoas aqui
frias, pessoas que estão, na verdade, mantendo uma vida religiosa. Elas fazem parte de uma igreja, mas não fazem. Elas aparecem de vez em quando, quase que para cumprir um programa. Independente de qual seja a sua situação, Deus está, por misericórdia e graça, dizendo a você que Ele tem algo melhor. E que esse algo melhor está disponível. E na verdade Ele espera, porque Deus não salvou apenas para lhe dar uma vida abençoada, mas Deus lhe salvou para fazer de você um instrumento da sua graça. O Senhor diz a Abraão: olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Abraão, levantar os olhos é enxergar em todas as direções. Quem sabe aquele homem estivesse naquele momento da sua vida buscando apenas um pequeno lugar onde ele pudesse se fixar com a sua família e os seus servos. Mas Deus estava dizendo: ei, enxerga mais longe, olha para todas as direções, porque eu não chamei você para a sobrevivência. Na verdade, em você existe uma nação, e você precisa olhar para todos os lados. Você precisa acreditar que a vida que eu tenho para ser vivida e manifestada por você e por sua casa é uma vida plena. Diga plenitude, meu irmão, diga plenitude. Talvez muitos de nós estejamos assim, nesse momento da nossa vida, buscando apenas um lugar ao sol. Pastor, eu por enquanto estou lutando por um lugar ao sol. Se eu tiver um lugar ao sol, já vai estar bom demais. Deus te diz: não diminua a minha graça, não diminua o que eu fiz, não diminua o poder da cruz, não diminua o que o Espírito Santo pode fazer através de um ser humano, não diminua. Deus está dizendo: olha em todas as direções. Eu gosto dessa palavra escrita pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ele diz assim: habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim, preste atenção, porque Paulo está dizendo que é importante que Jesus habite em nós, que nós estejamos bem arraigados, que nós sejamos pessoas firmes e estáveis, mas não é só isso. No versículo 18 ele diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos, não com uma estirpe, não com alguns irmãos mais espirituais, não, a fim de poderdes compreender com todos os santos, com toda a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Preste atenção: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O Senhor está nos chamando para isso, irmãos. Vivermos por uma plenitude em Deus. Não vivemos com essa visão unidirecional que muitos de nós têm, alguns nem isso têm. Alguns estão andando sem visão, alguns estão andando ao acaso, alguns literalmente, eu estou falando de crentes, eu estou falando de ovelhas minhas, estão à deriva no mundo, eles não têm projeto nenhum da parte de Deus. Seu projeto é apenas a sobrevivência, porque não entenderam as dimensões do amor de Deus por sua vida e pela vida de todos os homens. Mas, se nós entendermos, então nós vamos ser levados à plenitude, não uma vida de visão unidirecional. Eu estou aqui, mas tudo que eu estou dando é pela minha profissão, pastor, eu preciso me dar bem. Alguns estão focados na sua família e deixaram todo o resto. Você acredita que tem gente aqui que acha que está fazendo a vontade de Deus só porque mergulhou no ministério, se tornou um líder, está dando tudo, mas deixou para trás a sua família, deixou para trás a sua carreira profissional? O
O Senhor está te dizendo: ei, eu quero que você olhe para todas as direções. Eu quero que você olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Porque toda a terra que você enxergar eu vou lhe dar. E aqui vem talvez a frase mais importante, mais forte dessa conversa de Deus com Abraão e conosco nessa noite, irmãos. Porque ele diz: porque toda a terra que vês, eu te darei. Porque toda a terra que vês. Portanto, levantar os olhos é fazer o esforço para enxergar além do natural. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Se você não entender isso radicalmente, não tem a mínima chance de você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. No mundo espiritual, ouça, se possível anote, no mundo espiritual, no reino do Espírito, você não conquista aquilo que você não vê. Diga comigo: no mundo do Espírito, eu não conquisto aquilo que eu não enxergo. Então, se é assim, você precisa enxergar. Você precisa permitir que o Espírito levante o seu olhar. Você precisa perceber o que Deus está fazendo. Porque o que o diabo está fazendo é fácil da gente enxergar com os olhos naturais. Você pode participar de qualquer roda, de qualquer conversa, e você vai ver pessoas falando de problemas, de crise, de corrupção. Bem, esses são os fatos. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso governo. Essa é a igreja, cheia de problemas, cheia de heresias, cheia de falsos evangelhos, cheia de mau testemunhos. Mas o Senhor está te dizendo: levanta os seus olhos e enxerga. Você precisa enxergar além disso. Você precisa enxergar além do governo. Você precisa enxergar além dos prognósticos dos economistas. Você precisa enxergar além dos problemas que se levantam para dizer: acabou, está tudo ruim. Eu quase que posso ver o Senhor nos falando como Ele falou através do profeta Isaías no capítulo 43, versículos 18 e 19. Ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está clamando ao seu povo. O Senhor está dizendo: eu já estou fazendo algo novo. Mas você precisa perceber. Eu já estou fazendo algo novo no seu casamento, mas você precisa perceber. Eu já estou fazendo algo novo nessa nação. Por trás do noticiário, eu já estou operando algo para trazer de volta essa nação à minha presença. Mas vocês não estão percebendo? O Senhor nos falou em profecia aqui durante o jejum. E Ele nos falou como um noivo. E Ele disse: eu estou pronto, eu já passei o meu perfume, eu estou pronto para me encontrar com vocês, eu só estou esperando que vocês o queiram. E eu vou dizer uma coisa: Ele não virá se nós não quisermos. Não, mas nós queremos. Ei, eu estou falando de levantar os olhos, eu estou falando de ter expectativas, eu estou falando de nós projetarmos a partir da fé, da palavra, não das circunstâncias, não do que as pessoas falam, não dos noticiários. Quem está me entendendo aqui? Levanta os seus olhos. Saia do meio das conversas que só falam de desgraça e de miséria e de pecado, porque Deus não se ausentou, Ele está vivo, e Ele está vivo no meio da sua igreja. Levanta os seus olhos e veja. O Espírito Santo não envelheceu, Ele não perdeu a sua paixão.
O Espírito Santo não é um vento que se aquietou. Ele continua soprando, esperando apenas, sabe, às vezes eu moro no 11º andar de um prédio, hoje, um dia de muito vento para quem mora, bom, eu não sei quem mora no térreo, mas nós tivemos que fechar todas as portas, e uma greta era o suficiente para sentirmos o barulho e o poder do vento. Sabe o que eu estou falando? O vento de Deus está soprando. Talvez você não esteja percebendo, porque você está tão fechado no seu mundo natural, que você não percebe o quanto Deus está querendo derramar do seu Espírito de novo sobre nós, sobre essa comunidade, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Abre uma porta, abre uma janela, você não percebe que Deus quer fazer? Há um problema em nós aqui, um problema do qual nós precisamos nos livrar rapidamente. Sabe o que é? E eu falo isso, amados, como pastor de vocês, que zela pela alma de vocês, e como profeta, que percebe o coração de Deus. Nós temos um problema, nós precisamos nos livrar dele rápido. Esse problema se chama passividade. A maioria de nós está passiva. Nós estamos aí esperando a vida passar, algo acontecer. Deus está dizendo: levanta os seus olhos e creia. Responda a minha palavra. Diga alguma coisa diante daquilo que eu estou fazendo, porque eu já estou cheio. O Senhor diz à sua igreja: eu já estou cheio de ouvir falar sobre o que Satanás está fazendo. Eu quero mostrar a minha glória nessa geração. Eu preciso de um povo que veja. Nós temos ouvido tantas vezes aqui, mas soa como frase de efeito, que não somos termômetro, não fomos chamados para ser termômetro, apenas para dar o diagnóstico do nosso mundo. Eu não estou aqui para cruzar os braços e dizer: o mundo vai muito mal, o Brasil vai muito mal, a igreja vai muito mal. Não foi para isso que Deus me trouxe a essa terra. Deus me trouxe a essa terra para ser expressão do céu, expressão do reino. E para isso eu preciso subir a um nível de fé. Eu estou pedindo, nesse último culto do ano, suba comigo, levante os seus olhos comigo. Tem uma resposta maior do que seja a de vir a um culto e fazer as coreografias da fé. Ponha o seu coração, ponha a sua vida, ponha o seu tempo. Ofereça-se como um instrumento de mudança. Você não é termômetro. Diga para essa pessoa ao seu lado: você é termostato. Você é termostato. Você pode mudar a temperatura do ambiente. Você pode mudar a sua família. Você pode, acredite nisso. Paulo, quando estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso, já perto da sua morte, reuniu aqueles irmãos tão queridos numa praia. Isso está em Atos capítulo 20. E no versículo 24, esse homem de Deus diz aquilo que todos nós deveríamos poder dizer, para não sermos pequenos e comuns. Ele disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, levantar os olhos é viver por um chamado. Amém? E viver por um chamado é enxergar além da nossa própria vida. Você precisa levantar os seus olhos. Tem muito servo, filho de Deus, olhando, vivendo, olhando para o próprio umbigo. Todos os meus planos são em relação a mim mesmo. Tudo que eu busco, inclusive na presença de Deus, é para o meu próprio benefício. Deus está pedindo que você levante os seus olhos e veja além de si, que
que você viva para além de si, que a sua vida repercuta em outras vidas, e eu diria que a sua vida repercuta em outras gerações. Essa é a conversa. O nosso chamado é geracional. É por isso que Deus diz a Abraão, naquela conversa de despertamento, Ele diz: levanta os teus olhos, essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Abraão, você não vive para si. Ninguém aqui tem o direito de viver para si. Ouça. O que Jesus fez naquela cruz não foi só para livrar você do inferno. Não foi só para arrancar você da sua velha vida e perdição, não foi só para isso. Ele levantou você para que através de você haja uma descendência bendita, santa, seus filhos, sua família, seus filhos espirituais, seus discípulos. Se você desistir desse propósito, não faz sentido estar aqui. Por fim, meus irmãos, levantar os olhos é aceitar o desafio de dar passos práticos de fé. Diga: passos práticos. Porque todo desafio que Deus propôs a Abraão foi: enxerga além. Você está enxergando só o que os seus olhos comuns podem ver. Eu quero que você enxergue mais. Enxergue uma descendência, enxergue o meu reino. E quando Abraão conseguiu, porque esse é o primeiro exercício, eu peço ao Senhor que Ele nos ajude a voltar a crer, ouça, a voltar a crer no que Deus disse a nosso respeito. Mas voltar a crer com a mesma paixão. E uma vez que nós estejamos crendo em avivamento, em uma cidade, ouça, não em uma igreja boa, mas em uma cidade prostrada aos pés do Senhor Jesus. Em uma nação varrida por um avivamento. Se nós não levantarmos os nossos olhos para crer, não acontecerá. E todo o nosso legado será a sobrevivência. Mas se crermos, e eu estou crendo, nós vamos precisar caminhar para isso. O texto que nós lemos no início termina com Deus dando uma ordem a Abraão. Ouça, eu estou terminando. Levanta-te, percorre essa terra que você enxergou, essa terra que você viu no sobrenatural. Porque, sinceramente, Abraão levantou seus olhos, ele viu as dimensões da terra de Canaã. Isso não era possível de ponto algum. Ainda que a terra prometida seja um espaço relativamente pequeno, não há um lugar ali de onde você possa ver todas as extremidades da terra. Mas Abraão viu. Sabe por que ele viu? Porque ele fez um esforço, que eu chamo de esforço da fé. É o esforço que você precisa fazer hoje em relação à sua vida pessoal, sua família, seu ministério e o ministério dessa igreja, que é o seu ministério também. Faça o esforço para enxergar até os limites de onde Deus quer nos dar. E uma vez que isso estiver diante de você como algo possível em Deus, aí vem a ordem: levanta-te agora. A primeira ordem foi: levanta os teus olhos. A segunda ordem, desculpa a expressão, vou usar um termo bem popular agora: levanta o seu traseiro do sofá e vai conquistar essa terra. Foi isso que Deus disse. Com toda a sua santidade. Era isso que Deus estava dizendo: Abraão, agora é tempo de você dar passos práticos na direção do que você está crendo. Se você crê, ande na direção da sua fé. Meus irmãos, pelo amor de Deus, amanhã é dia 1º de janeiro de 2018. Pelo amor de Deus, eu lhe peço, não viva mais um ano como um homem qualquer, como uma mulher comum, como um crente qualquer, para não lhe ofender. Levante os seus olhos para viver uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. Você recebe essa palavra? Você entende que essa palavra não é assim, uma palavra emotiva de um pastor que precisa preencher um espaço emocional de um culto?
Você entende que isso é algo que é um clamor do céu? Você consegue discernir que eu estou aqui tentando transmitir para vocês o que está no coração de Deus? Será que você pode se comprometer a viver essa vida? Amém? Nós vamos ter o momento final desse culto, e esse momento final, ele só tem significado quando a gente põe o coração. A gente chama essa noite de noite das luzes, porque nós acendemos as nossas luzes, mas de que adianta acender uma lanterna se eu vou viver uma vida apagada? De que adianta fazer uma coreografia aqui, sair bem no filme, na foto, se diante dos homens a glória de Deus não vai ser vista através de mim? Portanto, eu peço que você seja mais do que alguém que coopera com a beleza cenográfica desse momento. Na hora que você acender uma luz, e não é agora ainda, tá bom? Apague suas luzes. Que na hora que você for fazer isso, você tenha em mente que na verdade você está se comprometendo com essa palavra. Que você está se propondo a viver uma vida extraordinária, comprometida, intensa e radical com o Senhor. E assim iluminar essa terra que jaz em trevas. Amém?